Graça e paz, igreja. Amém. Estamos no mês de fevereiro, continuando o tema oração. Antes de mais nada, eu queria estar orando. Amém? Senhor, ó Deus, ó Pai, eu te agradeço por essa manhã, por nós estarmos todos aqui. Agradeço por essas pessoas que aqui puderam chegar e puderam ouvir, Senhor, hoje a Tua palavra. Que tudo que saia da minha boca venha do Senhor, nada de mim e nada do meu coração. E que o Senhor me use para que eu possa transmitir claramente essa mensagem a todos os seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 15, 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Deus, Ele alegra com oração. Muitos não têm prazer de orar. Muitas vezes nós levantamos pela manhã cansado, desanimado, sem tempo, atrasado. Nós temos que refletir sobre isso, porque amanhã, que Deus já te permitiu que você tivesse o descanso à noite, e que levantasse pela manhã, para poder pelo menos estar na presença dEle. Muitas vezes até antes de escovar os dentes, você tem que falar com Ele. Ajoelhar aonde você estiver, e não perder aquele tempo de 1 minuto, 2 minutos, amém. Ou pedir para si próprio as orações, porque no começo eu tinha esse grande defeito. Senhor, me abençoa esse dia, eu quero que o Senhor faça isso, fazia uma lista. Mas não, nós temos que saber o tempo e colocar orações para todos os nossos irmãos. Então, coloca uma lista do nome das pessoas da igreja, ore por cada um, se não for no dia, vai dividindo, e isso é muito importante. E raramente nós encontramos, às vezes, pessoas aqui dentro da igreja que têm esse hábito de orar constantemente. E eu realmente me coloco diante de Deus, que confesso aos irmãos que diante de tantas lutas que passei semana passada, essa semana, que quando nós aceitamos o desafio de vir aqui pregar, está levando a palavra, o inimigo nos levanta contra nós e faz de tudo para que possa acontecer e você se desanimar. Até picada de abelha, de marimbondo eu tomei. O olho ficou inchado, cheio. Eu falei assim, pastor, isso aqui vai levar uns 2, 3 meses. E ele disse, não, já está desinchando, já está bom. Quanto tempo nós ficamos no telefone? Faça essa reflexão. Eu vejo pelos jovens que pegam o celular e ficam lá o tempo, desde quando levanta até ir à escola. Quando chega da escola, pega o celular. Eu tenho uma filha adolescente. Então nós temos que refletir esse tempo que nós estamos gastando e que nós podemos estar falando com Deus. Quanto tempo você fica com seu amigo conversando? Horas e horas. Por quê? A conversa é agradável. Conversa com Deus, Ele é muito mais agradável. Amém? Temos que buscar a alegria em orar, e Deus se alegra quando buscamos tudo em oração. Nós não temos que breganhar com Deus, ou fazer pedido, nada em troca. Muitas vezes nós colocamos, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me dá isso. Se o Senhor não me der isso, eu também, não vou ajudar o próximo, não vou estar orando pelo meu irmão. Então nós temos que estar refletindo sobre isso. Quando oramos, fazemos contentes a Deus e Ele se alegra.
Deus não precisa de nada disso, Ele não precisa de alegrar. Ele já é autossuficiente e dono de tudo. Deus estabeleceu que tem prazer quando os retos oram. Vamos falar aqui no texto principal. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada. Nós vamos falar aqui sobre o sacrifício. Vocês sabem que o que agrada, Deus pode se agradar e se alegrar na oração, como também Ele pode não se alegrar na oração. Às vezes nós estamos orando, achando que Deus está se alegrando de tudo aquilo que estamos falando e pedindo, e nada daquilo Deus se alegra. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós temos a intimidade de falar com Deus. Sobre a palavra sacrifício, o que não agrada a Deus nessa oração, nesse versículo que lemos, qual é o sacrifício que não agrada a Deus? O sacrifício, naquela época, que era de matar um animal. Na Bíblia fala muito de matar um animal e dar como sacrifício de oferta a Deus e para o sacerdote, onde o próprio ofertante também poderia comer da carne junto com o sacerdote, depois de ter oferecido uma certa parte a Deus. Essa ação, as nações pagãs levavam o sacrifício diante de seus deuses, esperando sempre em agradá-los com a tal oferta. Adão, isso em Gênesis 3, 2, 1, diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Porque Deus mesmo matou um animal para cobrir Adão e Eva, e com a pele do animal, porque eles se cobriam como? Com folhas de figueiras, e as folhas elas murchavam, então tinha que trocar constantemente. Então Deus, Ele matou um animal, para fazer as vestes para Adão e Eva. Dentro daquilo que Adão viu, eu imagino que ele deveria estar vendo, que ele deveria estar morrendo no lugar daquele animal. E isso deveria estar pensando, deveria estar morrendo no lugar do animal pelo seu pecado. E isto fez que Jesus, em nosso lugar e para nós, nos desse a veste de justiça aceitável diante de Deus. Agora eu pergunto, olhando para a cruz, aquela cruz em que Jesus morreu, ela deveria ser minha e ser suas, porque Ele morreu em nosso lugar, para levar os nossos pecados. Em Gênesis 5:3, diz o seguinte, que aos 130 anos, Adão gerou um filho, nasceu segundo a semelhança e imagem dele, que foi Sete. Por quê? Porque ele já nasceu com a herança do pecado. E foram contando gerações e gerações o sacrifício que Deus tinha feito, e então isso foi paganizando a oferta do sacrifício de animal. Israel era a única nação de sacrifício que fazia o certo, porque foi revelada por Deus. As coisas eram feitas corretamente. Moisés relata no capítulo 5, inteirinho, se vocês forem ler, que toda a descendência de Adão morreu, e que é uma lista grande, e ele mostra claramente que o salário do pecado é a morte. Deus tinha uma razão quando falou para Adão, para ele não comer a fruta que ele
morreria. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26, 27, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então, Deus criou a imagem e a semelhança dele, enquanto Adão, os filhos foram criados à imagem e semelhança de Adão. Por que então nós oferecemos sacrifícios animais? Hoje não se faz mais isso. Naquela época ofereciam-se os sacrifícios dos animais. Jesus foi o Supremo quando aí João Batista confirmou isso quando viu pela primeira vez e batizando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode estar às vezes perguntando: por que sacrificar um animal? O que eles fizeram? O que o animal fez? É que eles já tinham os animais e fizeram nada de errados. Eles morriam no lugar daquele que sacrificava. Jesus também não tinha feito nada de errado, mas voluntariamente se entregou, morreu pelo pecado, pela humanidade. Jesus criou, tomou para si o pecado e morreu em nosso lugar. Em 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Através de fé no que Jesus Cristo cumpriu na cruz, qualquer pessoa pode receber o perdão. Em resumo, os sacrifícios de animais foram ordenados por Deus, para que tal pessoa pudesse experimentar o perdão, do perdão dos pecados. O animal servia como um substituto para morrer no lugar do pecador. Alguns crentes estão oferecendo a Deus de maior dificuldade e acham que pode agradar a Deus quanto mais por aquilo que se tem feito. Por exemplo, o jejum. Se você jejuar um dia, Deus não se agrada. Tanto quanto quem jejuou 7 dias, ou 30 dias, ou 40 dias, como Moisés. As pessoas têm essa concepção de quanto maior o tempo e o grau de dificuldade, seria a maior aceitação diante de Deus. E nós sabemos que isto não é verdade. A palavra diz em Provérbios 8, que o sacrifício dos ímpios não agrada a Deus. Então nós vamos, diante desse texto, nós vamos falar sobre o ímpio e o justo, que em Provérbios nos aponta essas duas personagens totalmente diferentes, o ímpio e o justo. Na Bíblia, nós encontramos muitos versos contrastando o justo e o ímpio. No contexto bíblico, o ímpio é aquele que não tem Deus como o Senhor de sua vida, e por isso tenta agir como o Senhor de si mesmo. Isso diz em Deuteronômio 6:5. Já o justo é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, sua alma e suas forças. O justo se alegra em Deus, como o Senhor de sua vida. Se já não bastasse o ímpio, o grande erro, que caminha ainda e tenta por muitas vezes parecer justo, a ponto de se cercar de rituais e ações, para tentar parecer justo,
para tentar comprar as provações de Deus de alguma forma e avaliar e aliviar as suas consciências. Por quê? Porque o ímpio, ele anda no caminho torto. Ele pode achar que tem a Deus, mas tudo aquilo, a ação que ele está praticando, não é de Deus. Então, por isso que a gente tem que estar orando por esses irmãos, para que eles possam estar no caminho certo e andando no caminho de Deus, que é a palavra dele. Ao mesmo tempo, a sabedoria de Provérbios nos mostra que o ato mais simples que o justo pode fazer, que é uma oração ao Senhor, a oração do justo, como fala realmente em Provérbios 8. Agora falar em oração e sacrifício. O sacrifício que agrada a Deus, eu acho interessante que eu comecei a vir mais aqui na orações de terça-feira. E é tão gostoso, quero convidar a todos vocês que venham e que fiquem nas orações. Às vezes eu não ficava por motivo da minha filha ter um compromisso, ou até mesmo ter que buscar ela na minha sogra, então eu não ficava. Mas a oração de terça-feira, eu convido vocês, venham na oração, que é muito importante, você está aqui presente, o Espírito Santo age nesse momento. Tenho certeza que nós vamos ter muitos testemunhos dessas orações de terça-feira, porque está crescendo, e isso eu convido a igreja toda a estar aqui, é muito importante. Eu pergunto, Deus valoriza mais uma simples oração do que um grande sacrifício? Aquele que está se sacrificando não está oferecendo mais a Deus do que aquele que está apenas orando. Engraçado que outro dia eu pedi para minha filha, vamos assistir um filme, e ela colocou lá um filme que é uma história verídica, e eu quero que vocês procurem, no Netflix tem, que é o filme 90 Minutos no Paraíso. Aquele filme, ele me trouxe tudo o que é essa palavra, oração. Eu só vou comentar assim o início do filme. Um acidente que teve de um pastor, e que um outro pastor esteve no acidente, não sabia que era o pastor que estava naquele carro, e disse ao policial rodoviário: eu quero orar com aquela pessoa naquele carro. E o rodoviário disse assim: aquela pessoa está morta. Aquela pessoa já está no reino de Deus. E ele disse: não, eu tenho que orar por aquela pessoa. Deus falou para mim orar com aquela pessoa. Tanta insistência, o policial acabou deixando ele ir, ele foi. A pessoa estava presa às ferragens, sem respiração, e ele deu a mão àquela pessoa e começou a orar. As mãos começaram a tremer, e ele saiu gritando para o policial, para o socorro, dizendo: aquela pessoa está viva, vá até ela, tira elas da ferragem, porque ela está viva. Quando eu vi aquilo, eu falei: quantas pessoas estão lá fora morrendo? E o que eu estou fazendo? Nós tivemos essa semana um fato que ocorreu. Alguns irmãos sabem, talvez outros não.
nós perdemos aqui o Rodolfo. Rodolfo ficava aqui na praça, ele aceitou aqui Jesus, que eu vi 3 vezes. O pastor orou muito com ele, nós demos tudo, fizemos de tudo, abraçamos, demos carinho, demos amor, e coloquei à disposição de poder levar, dar um emprego para ele. Já tinha falado com alguns irmãos. A nossa missão foi feita. E nós vamos ver lá na frente. Então a nossa parte, nesse caso, nós fizemos. Então eu queria relatar isso para vocês, porque um dia alguém orou por você para que você estivesse aqui. Como a minha vida foi salva por oração. Quando eu me converti, a minha irmã me ligou e disse assim: Ângelo, dentro da lista de 7 irmãos, você era o último irmão que eu esperava que fosse converter. Porque eu era católico, ficava ao lado do padre, acompanhava do lado do padre, e ela dizia assim: você, eu não me via convertido. E eu fui o segundo a ser convertido. Eu, quando via os crentes passarem em frente à minha casa, com a Bíblia embaixo do braço, eu dizia: que é isso? Para onde eles vão? O que eles estão fazendo? Vou lá. E eu dizia que conhecia a palavra de Deus estando do lado do padre. Veja que coisa. É impressionante isso. Alguém orou por você, para que você estivesse aqui. Alguém deu sangue de oração. Agora, quanto tempo a minha irmã já estava orando? Então, é o poder da oração. Aprendemos em Provérbios que não adianta oferecer a Deus grandes coisas, maior delas, que seria o nosso coração, que nós entregamos a Jesus Cristo, sendo para que esteja nas mãos dele. O coração, não o sacrifício que mostra que somos ímpios ou que somos justos diante de Deus. Se o nosso coração não é do Pai, estamos rebeldes diante deles, somos ímpios e não justos. Podemos até nos achar justos, mas não somos. O salmista Davi, ele observou muito bem essa realidade, quando declarou em Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantados, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Uma oração dirigida a Deus, nós podemos ver também em João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então pede crendo, como fala em Mateus 21, 22, quando você orar crendo, você vai receber. Então ore. Em Jesus, finda todos esses sacrifícios. Nós temos que ter gratidão por Deus, por tudo o que Ele fez para nos salvar e morrer em nosso lugar. O Senhor pertence tudo e a sua plenitude. Eu pergunto a vocês: o que vocês têm para oferecer a Deus? A palavra pecar, ela significa errar o alvo, e é o alvo oferecido e estabelecido
a vontade de Deus. Quando não atingimos o alvo, que é a palavra de Deus, nós estamos em pecado. Eu separei isso como duas vontades: a vontade positiva e a vontade negativa. A vontade positiva, eu vou contar um fato testemunho que quando eu estava na primeira empresa, diante de tantas dificuldades que a empresa estava passando, eu criei um grupo de oração dentro da empresa e fazíamos uma oração pela manhã de 15 a 20 minutos. Pedia para as pessoas entrarem mais cedo e a gente fazia oração. Eu comecei a fazer oração sozinho. Aí começou a chegar uma pessoa. Diante do tempo, o meu diretor me chamou e disse: Ângelo, o que está acontecendo? Todo mundo está chegando mais cedo, fica para oração e as salas estão vazias e uma sala totalmente repleta de gente. A gente punha uma oração, um louvor e orava e clamava a Deus para que Deus desse a direção para cada diretor, tomasse a decisão correta para que salvasse a empresa. E a empresa foi salva diante de oração. Oração pedida porque nós estávamos com o coração aberto, entregue a Deus. Saí da empresa, fui para outra empresa. A empresa, eu tenho o hábito antes, quando eu trabalhava, de ler a Bíblia, uma passagem. Chegava às 7 horas da manhã, então pedi ao diretor, que eu tinha mais liberdade com ele, pedi a ele para a gente colocar uma caixinha de oração na entrada, na recepção. Isso eu quero colocar aqui como desafio a cada empresário que aqui está. Que vocês vão ver a diferença do que isso vai acontecer na sua empresa. Para que você orem pelos seus funcionários e os funcionários também orem pelo patrão, como nós fazemos aqui na igreja. Os nossos pastores não são Deus, são seres humanos. Então nós temos que fazer o quê? Orar por eles, dobrar os nossos joelhos e colocar a vida deles diante de Deus, dele, da família, porque eles são importantes para nós. Porque se eles estiverem bem, nós vamos estar bem. Então aí eu coloquei lá e coloquei, além de tudo, um sino. As pessoas passavam e falavam: mas o que é esse sino, seu Ângelo? Eu falava: esse sino é o seguinte: tudo que tiver no teu coração para colocar, não só o pedido, às vezes de uma doença ou alguma coisa que você está colocando de Deus, mas que nós também tenhamos o pedido de agradecer a Deus. É mesmo, Então, cada vez que eu via aquele sino tocar, eu glorificava o Senhor. Obrigado, Jesus, por aquela oração daquele teu filho que pediu naquela caixinha. E falei para as pessoas o seguinte: não coloquem os seus nomes, porque eu não preciso saber o que você está pedindo. Deus já sabe de tudo isso, já sabe do que você está pedindo e daquilo que realmente você precisa. Então eu coloco esse desafio, você vai ver que as coisas vão mudar. Se for na faculdade, coloca lá na faculdade, coloca uma caixinha. As pessoas vão achar assim: puxa vida, mas que aquele fulano colocou essa caixinha? Põe lá. Se não quiser escrever, eu escrevi: caixinha de oração. E isso é muito importante. E nós temos que ter esse entendimento. E que a gente tenha o hábito de estar orando sempre por um amigo, por um irmão, por alguém da família, que isso
já é o natural toda manhã ou todo dia. E a vontade negativa é aquela que ele proíbe de fazer alguma coisa e vamos lá e fazemos contra a sua vontade, que nós também erramos o alvo, porque Deus não responde às orações. E isso nós vimos em Mateus 6, 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que pode, por muito falarem, e serão ouvidos. Em Tiago 4,3 também fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar tempos sem prazeres. Então, não acha você que você ajoelhar de manhã ou em qualquer lugar, e você estiver orando, e Deus, e você não estiver no seu secreto, falando com Deus, Deus não vai ouvir nada disso, é perda de tempo. Você está perdendo tempo, e Deus não vai ouvir nada daquilo. Abra o seu coração, se humilhe diante de Deus, chore, da mesma forma como você estivesse falando com alguém. Senhor, eu me coloco diante de Ti, dou a minha vida para Ti, porque foi Ele que concedeu a nossa vida. Se Ele quiser me levar hoje, Ele me leva. Nós podemos também, dentro do Novo Testamento, podemos relatar 3 sacrifícios que alegram de Deus. O primeiro foi Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício, nós vimos anteriormente que é morte. Mas o apóstolo Paulo fala, se faz um comparativo dizendo: o nosso corpo deve ser apresentado vivo a Deus. Deus não quer que matemos, e sim que tenhamos sacrifício santo e com santidade a Deus. Em Hebreus 13, 15, fala: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessamos em seu nome. Quando você louva a Deus aqui, você tem que louvar a Deus com o coração aberto, cantando, se entregando. Quando você vai a um clube, um jogo de futebol, você não grita lá, time tal, né? Da mesma forma que aqui você tem que se entregar a Deus. Você tem que estar aberto para Deus, para estar recebendo dEle. E os frutos dos lábios, nós temos que manifestar o quê? Não podemos jorrar maldição. Que Deus nos deu a boca para a gente abençoar, não a gente amaldiçoar. Muitas vezes, também sou ser humano, a gente passa num trânsito, a pessoa passa, faz alguma besteira, o que eu faço? Glória a Deus, que Deus abençoe e leve e cubra com as suas bênçãos. O terceiro relato, em Novo Testamento, que são bênçãos, é 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Os sacrifícios espirituais é o que Deus recebe, e Ele não recebe o sacrifício físico. O sacrifício diante de Deus, de você estar dizimando, ofertando e servindo a Deus, é um sacrifício espiritual. É o que a palavra de Deus fala. Deus conhece todos os nossos corações antes de nos criar.
Deus sabe o que você está pensando, por isso temos que estar com o coração quebrantado, porque Deus nos conhece que estamos em dívida com Ele. Obrigado porque Jesus pagou as nossas dívidas pelos nossos pecados. E como devemos alegrar a Deus? A oração dos retos nos traz o seu contentamento. A oração fala de simplicidade, de humildade com o Senhor. Eu estou terminando, mas eu queria relatar diante dessa colocação que nós devemos estar sempre atentos, porque o inimigo, ele nos coloca em nossa mente coisas para que nós possamos nos desviar de Deus e estarmos longe de Deus. Eu quero relatar que aqui estou, graças a Deus, porque fiz uma viagem final de ano para uma cidade e o inimigo falou diante de 3 dias nessa cidade que eu ia morrer. A minha família ia morrer comigo. E eu dizia: Senhor, eu não aceito isso. E ele disse: você vai morrer. Senhor, eu não aceito isso. Aí chegamos de viagem. Eu não farei isso para minha família, para minha esposa, para não poder aborrecer, deixar preocupada. Não falei para minha filha. Mas fomos viajar para Florianópolis. E na estrada, numa serra, passando, descendo a serra, tinha um desvio, onde era o abismo. A pista era uma pista única, eu passando, uma carreta do meu lado. Imaginam vocês que passou uma carreta no meio da gente. A pessoa totalmente descontrolada. Eu tentei tirar o carro, bati num daqueles cavaletes, parei o carro assim mais devagar e disse: glória a Deus, esse foi o sinal que o Senhor deu para mim. Mas eu tive o livramento que Deus estava no meu controle. E continuei viajando. E fui falar isso. Testemunhei lá para a Roseli. Falei: Roseli, eu não vou falar nada para minha esposa, porque realmente eu posso preocupá-las. Porque nós temos uma volta ainda. E continuei orando, pedindo a Deus para que pudesse nos guardar e nos dirigir na estrada. Quando chegamos na casa da minha sogra, uma noite, eu falei: bem, senta aí, eu quero relatar para você o que aconteceu. Deus tem uma grande promessa para cada um de nós. Ele nos livra de coisas que vocês não imaginam, porque Ele está no controle da nossa vida, quando nos entregamos inteiramente para Ele. E Deus quer nos aproximar, e que nós falamos com Ele, tenhamos o prazer de falar com Ele. Ele ouve as verdadeiras orações, que nós vimos em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto, e então seu Pai, que nos vê no secreto, te recompensará. E foi o que eu fiz. Eu sei que Deus, Ele moveu e teve realmente. Por isso que eu estou aqui para contar esse testemunho. Não desista. Conte o testemunho, porque de muitas vidas serão salvas pelos testemunhos que vocês contarem. No Salmo 19:1, como são felizes os que andam nos caminhos
irrepreensível que vive conforme a lei do Senhor. E em Provérbios 3,17, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e em todas as suas veredas são paz. O segredo e a intimidade é a intimidade com Ele quando nós se desviamos do mal. Em Provérbios 3,32 fala: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Conclusão: nós podemos estar desenvolvendo a alegria de orar, mas hoje, eu e você, temos que tomar uma decisão de andar na retidão, na palavra de Deus, e estarmos em oração com alegria, tendo o prazer e a vontade e a simplicidade de estar em oração. Como diz em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.